Caso surpreendente. Dessa vez o Argen vai tentar se dar bem com as garotas, se fazendo passar por policial. Vamos ver como ele vai se sair. Ele dá um oi pra essa garota e em seguida algema ela. E depois que ela também dá um oi pra ele, ele fala que tá muito quente dentro desse uniforme. Em seguida ele se apresenta pra ela e claro, ela fica sem entender nada. Ele conta pra ela que ele é um policial e pergunta o que ela tá fazendo ali. E ela responde dizendo que ela só tá ali vendo o jogo do filho dela. E depois que ela mostra o filho dela pra ele, ele fala que o filho dela é muito bonito. E já ela fala que é tão bonito quanto a mãe. De gente chegando em mim falando que não gosta de mim porque eu tenho cara de metida. Ele fala que sinceramente ele acabou de ser demitido e achou que deveria tirar uma vantagem antes de devolver o uniforme. E que resolveu se aproximar para pegar o número dela. Ela diz que acha que sim. E também fala para ele que essa é uma boa maneira de pedir o número de telefone. Ele fala que bom que ela gostou da ideia e que talvez eles possam usar essa algema hoje à noite. O que é isso? Ela tá gostando? É claro. Ele fala que vai ligar para ela para eles marcarem um encontro. Mas em seguida ele também fala para ela que só tem um problema porque ele acha que perdeu a chave da algema. E pergunta se ela pode acompanhar ele. Ela fala que tudo bem, mas ela vai ter que voltar para buscar o filho dela. Já agora, ele se aproxima dessa garota e fala que precisa fazer uma pergunta. Só que antes ele já tinha tirado a foto dela, então ele mostra o telefone para ela e pergunta se ela conhece essa pessoa. E como ao ver a própria foto ela fala que não, ele fala que ela parece essa pessoa. E em seguida pergunta o nome dela. E ela pergunta se ele é da polícia. Ele estende a mão para ela e pergunta se ela não vai apertar a mão dele, mas ela fala que não. E quando ela pergunta cadê a arma dele, ele fala que acabou de ser demitido. Em seguida ele pergunta o que ela tá fazendo por ali. Então ela fala para ele que só tá dando uma caminhada. Ele pergunta se por questão de segurança ela pode salvar o número dela junto com a foto dela. E ela fala que é claro que sim. E depois que ela salva o número para ele, ele agradece e pergunta se ela quer que ele acompanhe ela. Ela fala que não precisa, então ele fala para ela tomar cuidado porque esse parque é muito perigoso. Então de certo, esse cara alguém querer me prejudicar. Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Já que ele se apresenta e pergunta o que ela tá fazendo por ali. E ela diz para ele que tá ali esperando o namorado dela. Ele pergunta se ela percebeu que ele é policial. Em seguida fala para ela que sendo policial ele pode ver muitas coisas legais. Então ele fala que quando viu ela lá de trás achou ela muito bonita, mas agora que ele tá vendo ela de frente achou ela ainda mais bonita. E em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela caso ela termine com o namorado dela. E como ela fala que não sabe, ele pergunta onde o namorado dela tá agora. E ela fala que o namorado dela tá tomando café. Quero café! Ele fala que tudo bem, que talvez o namorado dela demore uns 20 minutos para voltar. E ela fala que talvez sim e acaba dando o número para ele. Ele fala que vai mandar uma mensagem de texto para ela e que talvez algum dia desses eles possam sair. Ele pede com licença e pergunta se ela já viu essa garota. E fala que essa garota é uma das mais procuradas do coração dele. E ela pergunta se é ela e pergunta também por que ele está tirando a foto dela. E quando ele fala que está procurando a esposa dele, ela fala que não é casada. Ele fala que não é, mas que poderia ser e se apresenta para ela. Ele fala que ele é um policial do departamento que procura garotas bonitas. Já ela fala para ele que esse deve ser um distintivo especial e pergunta se é de verdade. Ele fala que com isso ele poderia prender ela agora. Ela pede desculpas e em seguida fala para ele se ele quiser ele pode prender. Ele fala que isso é legal e em seguida pergunta se ele poderia pegar o número dela. E ela pergunta se ele trabalha por ali. E depois que ele responde dizendo que sim, ela dá o número para ele. Ele fala que vai salvar o telefone dela porque com certeza ele vai prendê-la depois.
Ele deseja uma boa tarde e pergunta se está tudo bem. Em seguida fala que tá muito quente e que só hoje fez umas 5 prisões. Então pega o distintivo e fala que ele é policial. Ele fala que frequentemente, por causa desse uniforme, as garotas ficam em cima dele. E em seguida se apresenta para ela. Ele fala que ele é um policial que adora prender garotas com o cabelo encaracolado. E em seguida ele pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele fala que tem uma coisa que talvez faça ela mudar de ideia. E mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, por incrível que pareça, ela acaba decidindo dar o número para ele. Ele pergunta se ela já usou uma dessas antes e ela fala que não. Ele fala que sempre tem a primeira vez para toda garota. Ele pergunta se ela vem frequentemente ali no parque e ela fala que na verdade não. E já ele fala para ela que pelo menos uma vez por semana ele para ali para descansar. Ele pergunta se o nome dela é Shira e fala que o nome dela é muito bonito. E nesse momento ele pergunta se ela tá muito ocupada agora. Mas ela responde dizendo que agora ela precisa ir. Então ele termina perguntando se ele pode ligar para ela mais tarde. E ela fala que com certeza. Já que ele começa perguntando se ela estava naquele prédio mais cedo. E quando ela fala que não, ele fala que eles viram ela roubar. E ela pergunta se ele tem certeza que foi ela que ele viu. Então ele fala que ela simplesmente roubou o coração dele e se apresenta para ela. E depois que ela fala o nome para ele, ele pergunta o que ela tá fazendo por ali. E ela diz para ele que só estava dando um treino por ali. E nesse momento ele pergunta se ela tem namorado. E apesar de dizer para ele que ela tem namorado, ela fala que acha ele atraente e que ela gosta de fazer novos amigos. E fala também que ele é um pouco ciumento, mas que a maior parte do tempo ela fica sozinha. E quando ele dá o telefone dele para ela anotar o número dela, ela fala que tudo bem. E ele se despede e fala para ela ligar para ele. Mas ela responde dizendo que é ele que ficou com o número dela. E ele termina dizendo que com certeza vai ligar para ela.